Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Parabéns! Sua vida começou a melhorar a partir deste exato momento. A luz de Deus o alcança através do programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu gostaria que você tivesse convicção que a partir de agora, somente coisas boas, somente todas as dádivas se manifestarão na sua vida. Combinado? E no quadro Sou Feliz de hoje, a Geralda Câmara Pereira conta como seu filho sobreviveu à fase crítica de um tumor no cérebro. Por trás da situação que pela medicina seria impossível de ser revertida, atuou a força das palavras da Sutra Sagrada da Aceite ou Noie. No quadro Reviver, a preletora Daniela Cristina Seguesse ensina como superar a timidez. Ótimas dicas para você colocar sua cara no mundo e mostrar seu talento sem autolimitações, combinado? No quadro Dica de Leitura, conheça mais um título da Aceite ou Noie com um conteúdo que vai conquistar o seu coração e ampliar os seus horizontes. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Aceite ou Noie, as experiências têm demonstrado que ao mudar estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Aceite ou Noie mais próxima de você. Certo dia, o filho da Geralda Câmara Pereira apresentou um tumor no cérebro. De acordo com os médicos, o quadro não tinha volta. Mas eles não contavam com a força da oração de uma mãe praticante da Aceite ou Noie. Confira no quadro Sou Feliz de agora mais uma daquelas histórias que nos fazem acreditar que para Deus nada é impossível. Sou mãe de José Renato Câmara Pereira, no qual ele obteve um tumor na cabeça. Os médicos não davam nada para a vida dele. E ficou muito agitado, teve que sedá-lo, que ele atacou a fala, ele esquecendo de tudo e querendo falar as coisas que queria deixar ser feitas, que ele achou que ia mesmo morrer. Mãe, cuida dos meus filhos. Pai, a responsabilidade, cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, a Rita. Rômulo, cuida da minha esposa. Eu falei, meu filho, você vai vencer essa, nós estamos passando só por uma ilusão. Mãe, mas o caso não está fácil. Eu estou sentindo muito mal, mãe. Filho, você nasceu para vencer, você vai vencer. E fiz muita açuda sagrada durante, lá no CTI com ele, e ele passando mal. Aí teve que sedar, porque ele ficou muito agitado, arranhava todo, tirava até o sangue assim, nos braços. Eles sedaram, isso foi na sexta-feira. Aí, como sedou, como foi no domingo, teve que fazer a cirurgia. Aí o médico que ia fazer a cirurgia, ele não trabalha ao domingo. Aí foi vários telefonemas atrás dele. Aí ele falou, gente, o que é isso? Que homem é esse que eu tenho que fazer essa cirurgia nele? Esse moço, ele não vai viver com cirurgia ou cirurgia, ele não vai viver. Eu falei, com a força de Deus, ele vai viver, ele é filho de Deus, ele é herdeiro de todas as virtudes. Aí Deus mandou no coração dele, ele veio, fez a cirurgia foi um sucesso e ele saiu da sala de cirurgia sem tubo, sem nada. Aí uma hora ele já estava conversando e falou assim, Rômulo, que oração linda que a mamãe fez, Rômulo, que oração linda. E hoje ele ainda continua o tratamento, mas está muito bem, está cuidando da vida, está dirigindo, está cuidando das obrigações dele, vai na roça, arruma os boi, conserta as coisas que precisa, viaja, vai em Belo Horizonte sozinho, volta e está mantendo a vida normal, graças a Deus. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Aceite ou Noie pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Aceite ou Noie, na época passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né?
E na época eu não frequentava nenhuma religião. Eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça. Não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonei na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonei na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonei na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. No quadro Reviver de Agora, teremos a palestra da preletora Daniela Cristina Seguesse. Ela ensina como superar a timidez, falar em público, expressar-se bem e manter a calma para fazer valer sua opinião. Eis alguns itens essenciais para se obter sucesso nos dias de hoje. Confira. Primeira coisa que a gente aprende quando chega na Seitonei é que todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós herdamos de Deus todas as suas virtudes. Ser filho de Deus, conforme está escrito lá na Bíblia, no 1º capítulo, ser filho de Deus significa ser imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus não está de forma alguma no nosso aspecto físico. Porque se você observar os seus amigos aí ao redor, dá uma olhadinha para o lado. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo participando aqui junto com você, ninguém é exatamente igual fisicamente a outra pessoa. Porém, como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós podemos concluir que essa imagem, essa semelhança, está no aspecto mais puro dentro de nós. Nossa própria essência é a mesma essência de Deus. Nós somos a mesma substância criadora de Deus. Nós somos a própria manifestação de Deus neste mundo. E uma vez que nós somos manifestação de Deus neste mundo, é meio estranho dizer que a gente tem timidez. Vocês conhecem alguém tímido? Todo mundo aqui é tímido agora. Mas espera aí. Outra pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que tem algum tipo de complexo de inferioridade? Conhecem. Mas vocês não acham estranho, no mínimo estranho, o fato de alguém que é a própria substância genuína de Deus, alguém que é a própria manifestação de Deus, ter algum tipo de complexo de inferioridade? Aí o professor Seiichi Taniguchi, nesse livro aqui, ó, o livro Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa, o professor Seiichi Taniguchi escreve da seguinte forma: a gente pensa que complexo de inferioridade só a gente tem. A gente olha para os amigos, olha para os familiares e acha que está todo mundo bem consigo mesmo. É só a gente que tem aquele cabelo que não para no lugar. É só a gente que tem aquela barriga que pula da calça.
É só a gente que tem aquela gagueira, é só a gente que tem todos os defeitos do mundo. E aí o professor Seiichi Taniguchi, ele escreve da seguinte forma: todas as pessoas, todas, cada um para algum aspecto na vida, tem algum tipo de complexo. Mas o complexo aparece para nós, surge na nossa mente como uma situação a viver, não porque de fato nós não tenhamos aquela capacidade que estamos observando, mas porque, por um hábito nosso, nós observamos os amigos e nos comparamos com os amigos. Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança, Ele deu para nós, inclusive, a biodiversidade. É por isso que nós somos diferentes. E aí, quando nós nos comparamos com um amigo, queria ter o cabelo igual ao dele, queria ter o braço igual ao dele, queria ter uma roupa igual a dele, queria ter a família dele, na realidade, nós próprios não estamos respeitando essa diversidade. Mas o professor Seiichi também diz o seguinte: neste momento em que nós nos comparamos e nos limitamos com esse complexo que nós próprios nos impomos, também é uma grande oportunidade que nós recebemos para transpor os próprios limites. Então, mesmo isso que aparentemente poderia ser negativo, né, o fato de termos algum tipo de complexo, ou mesmo a timidez, como nós estávamos falando no início, mesmo isso para nós pode ser algo de grande valia, de grande crescimento, se nós utilizarmos no sentido de manifestar cada vez mais essa substância genuína de filhos de Deus que nós somos. Aí tem uma outra coisa. Quando a gente falou assim sobre timidez, né, quando a gente falou, tem alguém tímido? Tem sempre aqueles que não têm nada de tímidos, mas que levantam a mão. O que é a timidez? É a vergonha de se expor, se expressar, não é assim? Quando é que surge essa vergonha de se expor? Quando essa comparação que nós fazemos, nós mesmos, com as outras pessoas, fica de tal forma intensa que nós passamos a acreditar que tudo que nós temos para oferecer não é bom o suficiente como os outros conseguem oferecer. Vou contar para vocês uma história que ninguém sabe muito, a história da minha vida. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a participar das reuniões da Seiichi Onoye. Então, eu participei de seminário para crianças aqui na Academia de Ibiúna, participei de seminário para juvenis como vocês. E mesmo ouvindo constantemente que eu era filha de Deus, que eu tinha capacidade infinita, mesmo acreditando que eu era uma pessoa muito inteligente e muito bacana, e eu realmente acreditava nisso, mesmo assim, eu tinha uma porção de complexos. E um dos complexos que eu tinha era de achar que o meu assunto, o meu papo nunca era legal o suficiente. Então a gente estava numa roda de amigos, bem grande, todo mundo conversava, contava história, e eu só ali, só observando. E eu pensava, meu Deus do céu, se eu abrir a boca agora, vai todo mundo fugir da rodinha, porque meu assunto não tem nada a ver. Porque eu não sei o jeito que eles falam, que é muito legal, mas eu acho que eu não sei fazer desse jeito. E nesse momento em que eu me colocava nessa situação de apenas escutar e nunca falar, eu deixei de doar para os meus amigos tanta coisa boa que existia dentro de mim também. Então, o professor Seiichi Taniguchi, ele escreve da seguinte forma no volume Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa. Ele diz o seguinte: se você é tímido e tem medo de falar, então sempre que alguém vier conversar com você, esse é um exercício para vencer a timidez, tá? Mas é um exercício de fora para dentro. Sempre que alguém vier conversar com você, observe bem essa pessoa, olhe essa pessoa nos olhos, abra um sorriso, receba com amor tudo que ela estiver te falando. Preste atenção em cada coisa que ela estiver te falando. E quando você não entender qualquer coisinha, pergunte: eu não entendi isso daqui. O que é isso?
Esse amor de perguntar não apenas te enriquecerá, como também demonstrará para outra pessoa o tamanho do amor que você vem sentindo, o tamanho da atenção que você está dando para ela. E tem uma outra coisa também, tem um outro exercício. Se você, como eu, acha que o seu assunto nunca é interessante o suficiente, faça o mesmo exercício, mas tente falar das suas coisas. Sempre que possível, fale um pouco de você. Mesmo que a princípio as pessoas digam, sabe, você é chato e esquisito, você fala umas coisas que não tem nada a ver. Aproveite a oportunidade para falar. Porque, na realidade, o que nós vivemos na nossa vida cotidiana é receber ao nosso redor aquilo que vai dentro de nós. Se você acredita que a sua conversa não é interessante, que você é chato, que você é esquisito, que você é feio, ou seja lá o que for, você vai atrair para perto de si pessoas que digam que você é chato, que você é feio, que você é esquisito, ou seja lá o que for. Porque este mundo que nós vivemos nada mais é do que reflexo da nossa própria mente. Se na sua mente você acredita que você é chato e inadequado, a todo instante aparecerão oportunidades, situações e pessoas que provem que você é chato e inadequado. Porém, se você substituir esse tipo de pensamento pelo pensamento diferente, eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu sou substância genuína de Deus, naturalmente aparecerão situações em que você prove que você é filho de Deus. Dentro de você existe potencialidade infinita. Existiam 2 amigos que tinham estudado juntos, e um desses amigos ficou muito rico. Tem um amigo rico e tem um amigo pobre. O amigo rico, ele não era só rico, ele era milionário. Ele praticamente nadava em dinheiro. E o amigo pobre não era apenas pobre. Ele não tinha nem casa para morar. Ele não tinha roupa para trocar. Ele não tinha nada para comer. Um dia, esse amigo rico, passando lá pela rua da cidade, no seu carrão, olhou para a calçada e viu aquela figura jogada na calçada. Mas ele reconheceu a figura. Ele falou, peraí, eu acho que eu conheço esse cara. Olhou direito, virou para o motorista e falou, para o carro. Eu conheço essa pessoa. E aí, quando o motorista parou o carro, ele desceu, foi até a pessoa e falou, escuta, você não é o fulano de tal? E aí o fulano de tal olhou e falou, sou por quê? Qual que é o problema? Ele falou, não tem problema nenhum. Eu sou o fulano que estudou com você. Lembra? Lá naquela escola. E ele disse, nossa, quantos anos, mas a vida foi generosa para você, hein? Você está todo bonito, todo sadio, roupa toda bonita. E eu aqui, todo maltrapilho. E aí o rico disse assim, a vida foi muito boa comigo. Graças a Deus eu continuei os meus estudos, eu trabalhei bastante e fui edificando o que hoje é um patrimônio muito rico. Eu sou muito grato a Deus por isso. E você? O que aconteceu com você? Por que você está nesse estado? Ele disse, bom, eu abandonei meus estudos porque achei que não era importante. Naturalmente, todas as vezes que eu procurava um emprego, nunca era bom o suficiente. E aí chegou uma hora que eu perdi o respeito da minha família, perdi o respeito dos meus amigos, decidi sair de casa, vir morar na rua, e desde então eu estou aqui, passando essa penúria. E aí o amigo rico, como era muito generoso, falou, então eu já sei o que a gente faz. Vamos lá para casa, a gente bate um pratão de comida, e a gente conversa um pouco sobre tudo que aconteceu. Ele falou, poxa, então estou dentro, comida de graça, gente, imagina. Ele falou, nossa, tudo de bom hoje, a comida de hoje está garantida. E aí ele foi, entrou no carrão, visitou a casa, conversou, comeu horrores, né? Porque quando a gente come de graça, está morrendo de fome, imagina, né? Comeu. E aí, quando ele comeu demais, depois que a gente come demais, a gente fica inteirão, a gente fica meio camole, né? O que aconteceu? Na mesa mesmo de almoço, ele adormeceu.
E o amigo rico virou para os empregados e falou: olha, eu preciso sair, tenho uma reunião importante, mas ele é meu amigo. Cuidem dele, depois que ele acordar, deem para ele uma quantia em dinheiro para que ele possa se virar, para que ele tenha uma vida melhor. Só que esse amigo, com tanto amor, pegou um diamante enorme. Pegou esse diamante e costurou por dentro da lapela do paletó. Ele tinha um paletó, o mendigo também, mas era todo poído. E ele colocou, costurou por dentro da lapela. Deixou lá, que ele falou: agora meu amigo nunca mais passa necessidade. Quando o homem rico voltou para casa, o amigo pobre já tinha ido embora, mas ele estava feliz. Tenho certeza que meu amigo está bem encaminhado. Depois de vários meses, passando pelo mesmo lugar, na mesma cidade, ele encontra o amigo pobre, tão pobre quanto antes. E aí ele parou o carro, o motorista, para o carro. Amigo, o que é? Qual que é o problema? Você vai continuar assim até quando? Por que é que você ainda está passando essa penúria? Ele falou: bom, você me deu um prato de comida e me deu até algum dinheiro que eu pude me virar durante um tempo. Mas um prato de comida não faz riqueza. E ele falou: amigo, eu costurei na sua lapela uma grande pedra, um grande diamante. Por que é que você não usou essa riqueza? E aí, o que o mendigo respondeu? Eu não usei porque eu não sabia que tinha o diamante aqui dentro. Da mesma forma que essa pessoa, muitos de nós passam por necessidade, passam uma vida triste, cheia de complexos, até o final da vida, simplesmente porque não sabe que dentro de si existe uma pedra preciosa chamada Filho de Deus. Nós próprios somos a própria riqueza de Deus. E riqueza de Deus, gente, é riqueza para ser extraída. No volume Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa, na página 95, o professor Seiichi Taniguchi escreve da seguinte forma: se olharmos os pontos negativos, eles aumentarão. E se olharmos os pontos positivos das pessoas e as elogiarmos, elas melhorarão cada vez mais. Podemos dizer isso em relação a nós mesmos. Se nós nos desprezarmos, considerando-nos pessoas más, não conseguiremos melhorar. Mas se acreditarmos que somos filhos de Deus e pessoas boas, melhoraremos cada vez mais e seremos muito felizes. O que é que eu vou fazer para acreditar nesse diamante que existe dentro de mim, nessa pedra preciosa chamada Filho de Deus que existe dentro de mim? E aí, o próprio professor Seiichi Taniguchi explica: para que você se lembre dessa pedra preciosa, você precisa observar essa pedra preciosa. Você precisa contemplar essa pedra preciosa. E nós fazemos isso através de uma prática que nós realizamos todos os dias pela manhã e à noite, que se chama meditação. O que nós fazemos na meditação Shinsokan? Contemplamos a natureza divina que existe dentro de nós. Então nós dizemos: neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. O mundo da imagem verdadeira é um mundo perfeito criado por Deus. É o mundo de Deus, onde tudo está no seu respectivo lugar. Então, assim, de mãos postas, nós contemplamos este mundo perfeito criado por Deus, que não está acima das nuvens, nem está no fundo do mar, mas está dentro de cada um de nós. Abram os olhos, mas continuem em posição de oração. Neste momento em que nós nos colocamos desta forma, Deus que está em nosso interior passa a vibrar. Naturalmente, todo o conteúdo que está no nosso subconsciente, seja um complexo de inferioridade, seja algum tipo de tristeza, seja algum tipo de dor vivida na família, está sendo substituída pela imagem mental que nós vamos buscar no mundo da imagem verdadeira que está dentro de nós. Nós somos vitoriosos porque somos filhos? Filhos? O Filho de Deus é vitorioso? O Filho de Deus nasceu para ser feliz? Sim. Por isso, como Filho de Deus, você não é o diamante. Você é a própria vida de Deus. Muito obrigado pela atenção.
Ler as obras da Seitinoye serena a nossa mente, alegra o espírito e devolve ânimo para os enfrentamentos do dia a dia. Fique agora com a nossa dica de leitura e a seguir, faça a sua encomenda, tá bom? Com certeza será o elo entre você e a realização de todos os seus sonhos. Minha dica de leitura de hoje é Princípio Básico da Felicidade. A leitura deste livro tem transformado ainda mais meu conceito sobre as pessoas, a vida e o mundo. Ela nos desperta a consciência elementar para que possamos atingir a plena felicidade. Por isso, indico ele a você. Este programa leva o ensinamento de que o homem é filho de Deus, isento de pecado, doença e morte, e que todos os sofrimentos não passam de ilusões da mente. Por meio de ondas, levamos ao ar a mensagem que ajuda a eliminar a ideia de pecado, não apenas da mente das pessoas, mas de todo o mundo, por meio do poder da palavra. Dessa forma, doenças desaparecem, carências deixam de se manifestar, desarmonias se desfazem e todo tipo de graças sobrevém à vida de milhares de telespectadores. Por trás da felicidade proporcionada pela nossa programação está o mantenedor. São pessoas que mensalmente doam uma quantia para ajudar nas despesas de veiculação. Por conta da obra de amor a qual se somam os mantenedores, recebem grande mérito espiritual e se tornam cada vez mais felizes. Que tal você também ser um mantenedor do nosso programa? Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou, se você está num celular, ligue para a 0 operadora 11 5014 2209 e se informe. Seja você também um mantenedor. Começaram a modificar o nosso destino os pensamentos iluminados que passamos a ter a partir de mais um programa Seitinoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Orar, gente, produz ao seu redor o carisma necessário para você ser bem-quisto, admirado e assim as portas se abram para novas conquistas. Então, vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Um abraço cheio de ternura de toda a família Seitinoye, a sua família e a todos que você estima e ama. Tchau, tchau!